Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ateísmo em PT, todas as coisas do ateísmo em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Depois de uma semana de descanso estamos de volta. Neste programa vamos ter algumas notícias e depois vamos ter um mergulhar num artigo, um mergulhar mais aprofundado num artigo de opinião que saiu no New York Times, que eu achei muito interessante, e depois também vamos ter uma despedida, neste caso de alguém que nos deixou esta semana e que tanta falta faz para o ateísmo. Mas para já vamos às notícias e vamos começar novamente no Irão, uma vez que temos acompanhado o movimento de emancipação das mulheres desse país que querem remover o véu em público, principalmente nas ruas de Teherão, pois no Dia Internacional da Mulher, uma iraniana foi condenada à prisão por 2 anos por ter retirado o hijab e ter sido presa pela Polícia dos Costumes. A mulher que não está identificada neste momento, o advogado já fez saber que vai recorrer à sentença. Não parece que a coisa, enfim, tenha grandes possibilidades de, neste caso, correr bem para a mulher em questão, uma vez que estes recursos são normalmente rejeitados por causa da lei religiosa. Aliás, o procurador de Teherão, portanto, o procurador-geral de Teherão, que se chama Habaz Jafai Doulatabi, já expressou publicamente que até acha que a pena de 2 anos foi uma pena muito leve. Esta lei iraniana, que está em vigor desde a Revolução Islâmica de 1979, determina que todas as mulheres iranianas ou não, muçulmanas ou não, devem ter o véu em público em todas as alturas. O que não deixa de ser interessante porque é muito engraçado ver alguns sectos de muçulmanos e principalmente mais da linha radical do Islão a virem para a Europa e a exigirem que as europeias, por exemplo, no que se trata de mulheres, e acontece muito, principalmente na Inglaterra, em Londres, onde as mulheres londrinas têm que ter os mesmos comportamentos que as mulheres islâmicas portanto, no nosso mundo, no mundo ocidental, quando depois lá as mulheres não muçulmanas, como acabei de dizer, pela lei islâmica, as mulheres muçulmanas têm que ter os mesmos comportamentos. Portanto, é muito interessante ver este fanatismo que se estende a todo o lado, seja na terra deles, seja inclusive na terra das outras pessoas que os recebem. Mudando agora de assunto, mas continuando no Islão, e agora sim com um bom exemplo, a Malala Yousafzai foi uma convidada no show My Next Guest Needs No Introduction, neste caso do David Letterman, conhecidíssimo, não é preciso estar a explicar quem é David Letterman, e ela mostrou um lado humanista para uma jovem que se afirma como muçulmana, portanto ela é muçulmana praticante, mas que este lado humanista é muito bem-vindo. Neste caso foi quando Letterman perguntou se ela sente que há um propósito na vida dela, que neste caso é resultado de uma força superior. Ela respondeu, e passo a citar: "Eu penso que deve haver, mas mesmo que não haja, a decisão é sempre uma decisão pessoal. Quando eu fui atacada e depois de ter visto a morte tão próxima, eu senti que a vida tinha um propósito. E o meu é ajudar as jovens a ter a educação, é falar por elas quando elas não têm voz e dar-lhes um propósito." Depois continua Malala: "Um dia teremos de morrer e por que não fazer o nosso melhor nesta vida e ajudarmos o máximo que pudermos os outros." Portanto, uma mulher, vou repetir, ela é muçulmana, afirma-se como tal, mas este é um estilo de, de justificação que é universal e que é principalmente humanista. Portanto, não é por ordem de Deus, é para viver bem nesta vida, é para ajudar as pessoas neste momento, não é estar à espera de uma recompensa interna. Portanto, parabéns a Malala, enfim, por tudo o que ela já fez, claro, por toda a coragem que ela tem, por tudo o que ela passou, mas por, apesar de, como ela disse, inclusive teve às portas da morte, ela continuar a ser coerente nesta posição que ela tem de tentar ser uma voz de racionalidade e de progresso civilizacional. Vamos agora mudar e vamos aqui para Portugal. Neste caso, porque vamos novamente aproveitar a contribuição do André C. E para quem está a ver isto pela primeira vez, o André C é um dos colaboradores aqui no programa, mas que usa o seu nome de guerra, André C, portanto vamos continuar a chamar-lhe assim. E o André C enviou-me esta notícia que ele viu no Correio da Manhã sobre a Joana Mortágua, contente por não ver o Cristo Rei de Almada. Neste caso, ela colocou uma imagem no Instagram, portanto, uma imagem, neste caso, da Ponte 25 de Abril, como quem vem de Almada para Lisboa,
e ela escreveu a frase, e passo a citar: "Não sei se é politicamente correto, mas gosto que não se vê o Cristo." Claro que as respostas não demoraram, enfim, vocês sabem como é que é as redes sociais, portanto, ataques aqui, ataques ali, mas eu, neste caso, estou mais interessado, e vou trazer-vos aqui, é a opinião do André. E o André escreve, e vou passar a citar o André neste caso: "Estou certo que a beleza e a importância histórica de alguns dos mais importantes museus nacionais é indiferente ao facto de serem religiosos ou não, sendo o dever de todos a sua preservação entre o Templo de Diana e o Mosteiro dos Jerónimos. Mas quando se trata de mamarrachos faraónicos," isto é o André, "mas quando se trata de mamarrachos faraónicos com menos de 100 anos e cuja qualidade estética é discutível, é perfeitamente legítimo discutir a sua presença. O Cristo Rei já está, de certa maneira, instituído e faz parte da paisagem lisboeta-almadense, mas não quer dizer que não seja referendável." Portanto, uma opinião aqui interessante do André e que também abre as portas para vocês quiserem dar as vossas opiniões, principalmente os lisboetas e as pessoas que moram do outro lado do rio, se realmente aqueles braços abertos, se aquilo está ali bem, se podia, enfim, podemos, se calhar, meter-lhe umas decorações por cima, estilo árvore de Natal. Mas digam o que é que acham, porque na questão do André é absolutamente discutível, portanto, referendável, sabermos se os lisboetas e os almadenses estão de acordo em estar ali a estátua que, e eu gostei muito da expressão que o André utilizou, um mamarracho faraónico. Muito bem, para acabar agora, vamos acabar com bom humor e neste caso vamos acabar com uma sugestão que até foi a Alexandra Ferreira que a fez. E deixem-me tirar a morta água daqui. A Alexandra Ferreira, que tinha sugerido num comentário para termos momentos de humor, por exemplo, com o Bill Maher e também entre outros. E realmente eu não preciso de fazer estar mais de acordo, ou eu não consigo estar mais de acordo com a Alexandra, mas acho que eu também sou um grande fã de Bill Maher. E ele é sempre um grande de humor, mas ao mesmo tempo de uma feroz crítica religiosa. Isto aconteceu no último programa do Real Time, portanto o programa que ele tem na HBO, onde ele novamente mostrou a corrupção moral do movimento cristão evangélico, principalmente com o que se trata do presidente Donald Trump. Mas eu vou deixar o Bill falar e vamos já voltar à conversa, principalmente para trazer ali uma parte que é gira e para quem domina menos o inglês. But it's more than just prayer. Thanks to Trump, piety itself has ceased to be a third rail in American politics. How could it anymore when the world's least godly man has been so fully embraced by our most religious people, the evangelicals? Oh, they love them some Donald Trump, a man who's been to church 4 times in his whole life, 3 of them to get married. The only time he touches a Bible is for depositions. And if he ever went to confession, they'd have to take a meal break. He's into golden showers, not the golden rule. Muito bem, o sketch continua e eu depois vou colocar o link tanto no Facebook como no YouTube. Já irei falar sobre onde é que vocês podem ver quando fizermos as despedidas, mas neste caso eu tenho aqui uma tradução quase literal sobre o que o Bill disse neste bocadinho que eu mostrei. Portanto, eles gostam mesmo, portanto, eles, os cristãos evangélicos, gostam mesmo de Donald Trump, um homem que foi à igreja 4 vezes em toda a sua vida, para 3 delas ser o seu casamento. A única vez que ele toca na Bíblia é quando tem que depor em tribunal. Se ele fosse confessar, era preciso tirar 1 hora de almoço. Ele gosta de chuvas douradas e não de regras douradas. Esta das chuvas douradas tem muito a ver com o facto, como vocês sabem, neste momento há um dossiê resultado de memorandos feitos por um espião britânico em Moscovo que alegadamente houve uma situação no Ritz-Carlton de Moscovo que envolveu o Trump e umas prostitutas. Enfim, essa não é uma conversa que me interessa para aqui, mas tem a ver com, já perceberam, com chuvas douradas. Continuando com o Bill Maher, ele tem toda a razão. O movimento evangélico branco está numa situação que eu acho que se vai tornar irrecuperável. Principalmente esta parte mais política, mais de facção política, mais de intervenção a nível, portanto, na sociedade americana e depois para o resto do mundo, porque
esta colagem a um presidente que tem casos com estrelas de porno, faz abusos sexuais e avanços não desejados com mulheres. É mentiroso, compulsivo, é um narcisista declarado. Quer dizer, tudo isto a juntar depois ao que tem sido o seu trabalho como Presidente dos Estados Unidos da América, com o ataque às instituições americanas, com o ataque, por exemplo, àquelas que são as instituições de inteligência, tanto, portanto, militar, como inteligência política, como inteligência criminal, os ataques aos outros candidatos, ataques ao Parlamento. Quer dizer, tudo isto faz com que os evangélicos vão ficar, ou estão já neste momento, muito manchados na sua reputação e cada vez menos irão haver pessoas que querem estar associadas com este movimento ou que acreditam sequer que quando eles dizem que são muito morais e que são muito, muito piedosos, toda a gente vai dizer vocês são uns aldrabões de primeira, vocês vendem a alma, se tal coisa existisse, por ter acesso aos corredores de poder. O que eu espero é que isto seja de contágio, que se vai prolongando por todo lado, e aqui, por exemplo, também em Portugal também podemos ter um bocado disso. Muito bem, com esta parte terminada, vamos agora para um deep dive, portanto uma parte mais de mergulho mais profundo, como eu disse, portanto, num artigo de opinião que saiu no New York Times. Muito bem, estou de volta e neste caso para vos apresentar Ross Douthat, ele que é um colunista de opiniões, portanto, um op-ed columnist, como podem ver aqui na imagem, e o Ross Douthat, ele tem aqui um artigo que eu achei muito interessante, chamado Save the Mainline, isto, portanto, na opinion page do New York Times. Deixa-me dizer que o Ross é um influente cronista nos Estados Unidos e nesta peça em particular ele levantou algumas sobrancelhas, principalmente na comunidade ateísta que segue mais perto estas coisas. Como vêem, o nome da crónica chama-se Save the Mainline e eu depois coloco o link para o artigo também, novamente, no YouTube e no Facebook. O Ross, é um católico apostólico romano e conservador e que tem uma ação principalmente importante a nível de tentar, enfim, defender um pouco algumas posições que são posições mais mainstream nos Estados Unidos no que se trata da ligação entre a religião e a sociedade. E ele aqui apresentou-nos algumas pérolas à la Anselmo Borges aqui em Portugal que eu gostava de trazer. Eu começo já a mostrar aqui, por exemplo, ele faz o argumento que os liberais têm que ir mais às igrejas. Vão, e dizem, como podem ver aqui, façam-no como uma política filosófica. Mais religião fará o liberalismo ser mais intelectualmente coerente, mais politicamente efetivo e mais ancorado na história. Já lá vamos. Outra frase dele. A igreja é boa para a saúde e para a felicidade. Serve para conhecer pessoas, melhor do que o Tinder. Existe uma ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Muito bem, é assim, o Ross a tentar ser hip, a tentar ser trendy, vai buscar esta do Tinder, porque na igreja é que se conhece as pessoas para se ter relações sexuais ocasionais, o que não me parece, e ainda mais quando depois faz esta ligação dos vivos e dos mortos e do Tinder e conhecer pessoas. Portanto, isto tudo uma grandíssima atrapalhada. E neste caso não fica nada bem ao Ross estar a tentar juntar coisas que são tão diametralmente opostas como conhecer alguém e depois ter mortes. Enfim, vamos a outra que ele também escreveu, e esta parte em particular, que é finalmente uma palavra para os ateístas endurecidos. Seguramente que toda a beleza, a alegria e ordem matemática é por causa de sermos parte de um multiverso ou de uma simulação ou outra coisa. Seguramente que a consciência e o livre-arbítrio são ilusões, mais direitos humanos e identidade de géneros são reais. Seguramente que o vosso monstro do esparguete voador vos faz parecer mais inteligentes do que Assis, Carl Both ou MLK, portanto Martin Luther King, seguramente. Portanto, é assim, em relação ao Sr. Ross, a vontade que eu tenho de dizer é para ele ir para o raio parta. Porque, novamente, este tom condescendente dos religiosos sobre os ateístas, e neste caso em particular, neste artigo também sobre as pessoas que são mais liberais, são mais progressistas,
extravasa, todo este sarcasmo não cola, porque o Ross Douthat, neste artigo, não tem qualquer jeito para isso. O Hitchens andava assim às voltas dele, se ele ainda estivesse vivo, o Hitchens comia o Ross às colheradas, se fosse mesmo pela necessidade de ser sarcástico e cáustico. Ainda mais quando esta questão do ateísmo endurecido. O que é ateísmo endurecido? Isto é estilo de chavão que se utiliza que para nós não serve absolutamente nada. E depois, claro, toda esta conversa de que, puxando novamente a frase, portanto, é estas palavras de sure, sure, ou seja, sim, de certeza, vocês acham que são mais espertos que os outros e acham que a nossa existência é tudo por causa dos multiversos. Portanto, tudo isto mostra uma grandíssima ignorância e, principalmente, uma grandíssima falta de respeito por uma posição que é a nossa posição como ateístas. Porque não é preciso ser-se iluminado para ser ateísta. Primeiro ponto. Portanto, basta ler a Bíblia, ou basta ler o Corão, ou basta ler o Torá e dizer assim, isto é um conjunto de disparates. Também, como não é preciso ser ateísta ou liberal para vermos onde é que estão as soluções para a sociedade. E as soluções para a sociedade, a gente já sabe isso perfeitamente, as soluções não estão na igreja e no que se diz lá. Por exemplo, esta conversa de que as pessoas são muito mais felizes e têm muito mais saúde quando vão à igreja. Isto é um subset, portanto, como dizem os americanos, é um grupo pequeno, um estudo com um grupo pequeno de pessoas, por causa do sentimento de comunhão e de comunidade. E as pessoas consideram-se que têm uma melhor vida porque têm esse sistema de apoio à volta. Mas os ateístas também têm o seu sistema de apoio. Não é religioso, mas é outro qualquer. Portanto, novamente, este passar por cima destas evidências para se escolher aquilo que se quer para se fazer o argumento para o seu lado é absolutamente normal. O que eu acabava esta parte a dizer é que para ser liberal não é preciso ir-se à igreja. Portanto, não é preciso estarmos na igreja para termos a nossa justificação como pessoas liberais e progressistas ou como pessoas ateístas, e neste caso, quem não é liberal e progressista concordará com esta posição. Os direitos das minorias, as opções de escolha sobre o corpo, a igualdade de géneros, a justiça social, muitas destas coisas são combatidas, curiosamente, pelas próprias igrejas. Portanto, as próprias igrejas são muitas vezes regressivas e querem tirar estes direitos que Ross Douthat diz que os liberais, se forem à igreja, estão muito mais justificados nas suas posições. Tudo treta. E mais, eu faço novamente este reforço que é, também não é preciso ter-se Deus à nossa volta para ser moral, para ser consciente, para se perceber onde é que estão os problemas e como é que se resolvem. Isso é uma característica humana. Isso é o humanismo que resolve. Não é dizer que temos um amigo invisível que pode ajudar aqui ou ali, ou dar um toquinho para a direita ou um toquinho para a esquerda para nós sermos, então, melhores pessoas. Portanto, Ross, posso apresentar o Anselmo Borges, vocês dois entendiam-se bem. Muito bem, com isto então, agora vamos às despedidas deste programa e despedidas de uma das pessoas mais importantes na humanidade, na minha opinião. Muito bem, estou de volta para as despedidas. Antes disso, vamos fazer aqui uma última homenagem a um dos homens mais importantes na história da humanidade, na minha opinião, Stephen Hawking. Portanto, ele deixou-nos esta semana. Felizmente que durou muito tempo para ele nos deixar, uma vez que, como vocês sabem, ele foi diagnosticado com a doença de ALS e os médicos deram 2 anos de vida no máximo e ele bateu todas as expectativas e ficou felizmente connosco durante muito, muito tempo e ainda bem. De qualquer maneira, está agora entregue de volta ao cosmos, de onde todos nós viemos. E nem de propósito tenho aqui uma frase que é dele e que é uma excelente despedida também, novamente, neste momento onde vamos então deixar de ter Stephen Hawking connosco. Ele diz, eu acredito que a mais simples da explicação é que não há um Deus, ninguém criou o universo e ninguém dirige o nosso destino. Isto leva-me a uma realização profunda que provavelmente não há um paraíso e não há uma vida depois da morte. Nós temos esta vida para apreciar e o grande desenho do universo e por isso
por tudo isso eu estou extremamente agradecido. Da boca ou neste caso, da boca ou do mecanismo que ele tinha para falar para os ouvidos de todos nós. Esta é a nossa vida e, como eu costumo dizer, temos que aproveitar porque todos os minutos são preciosos. Finalmente, com a despedida, a dizer que podem entrar em contato connosco aqui no Ateísmo MPT ou no canal do YouTube, onde também peço para vocês fazerem subscribe, e na nossa página no Facebook, que neste caso é a página do Portal Ateu, onde vamos colocando estes vídeos. Muito bem, eu prometo voltar para o próximo domingo e até lá, Carpe Diem, esta é a nossa vida e termina a cada momento que passa.